Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Direito na Escola Cast. Esse é o episódio de número 4. Estamos aqui hoje no quadro Professores Contratados e vamos conversar com uma fera que é o Jefferson Parreira, um dos primeiros professores de Direito contratado em escola. Quem está aqui do meu lado é o Jefferson. Nós juntos somos o Direito na Escola. Cast. Então tá, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Jefferson Parreira. Jefferson, conta pra gente, qual é o cargo que te legitima estar sentado aqui hoje com a gente? Professor. De Direito. Isso, professor de Direito. Contratado. Em escola. Em escola, uma escola particular. Maravilha, isso aconteceu quando? Isso aconteceu, na verdade, eu comecei a participar mesmo do programa em 2020, né? E no final de 2020 eu passei, a gente foi visitar uma escola em Nova Lima, uma escola particular, e a gente fez lá algumas aulas, apresentando mesmo o programa, apresentando o conteúdo, o que se tratava. E 2021 eu já fui contratado, né? E desde então eu estou lá, como professor de Direito. Que maravilha, então tudo começou com voluntariado. Exatamente, como voluntariado, dando palestras voluntárias, né? Nessa escola particular. E também algumas outras escolas, né? De rede municipal, rede estadual, mas tudo de forma voluntária. E como que você nos conheceu? Vamos dar um passo atrás. Como você ficou sabendo a primeira vez do Direito na Escola? Então, é um fato curioso porque eu tinha vontade, né, de ser professor, né, desde quando eu tinha saído da escola, e sempre procurei, falava assim, como que eu vou conseguir dar aula um dia em uma escola e tudo mais. E tinha um colega meu, né, o Roberto, ele participava, ele tinha conhecido o programa, né, do Direito na Escola, e me convidou para vir. E também numa outra oportunidade em que, na época, o presidente da subseção, João Rafael, ele veio ao estúdio, né? Ele me convidou para poder estar acompanhando ele, porque tratava-se do projeto de lei que estava sendo aprovado em Nova Lima e tudo mais. Então eu vim, conheci, foi até a oportunidade que eu te conheci, né, Lucas? E aí, a partir disso, eu comecei a enxergar um pouco melhor que realmente existia uma possibilidade de me tornar professor. E aí, mais ainda, um professor de algo que eu gostava, que é o direito, né? Que eu gosto, que é o direito. Então, assim, foi uma oportunidade que eu vi e foi aí que eu conheci o programa e comecei a fazer os treinamentos, ingressar e tudo mais. Antes de vir aqui, então, você já tinha ido a algum lugar presencial, algum evento, alguma coisa? Não, aqui foi a primeira vez presencial. Foi a primeira vez presencial. Junto com o João Rafael, Isso. à época presidente do AB de Nova Lima. Exatamente. Ah, eu me lembro. Bem. Que maravilha, e como que foi essa visita? Você já tinha o objetivo de ingressar no programa ou seu objetivo era institucional? Então, quando eu vim aqui a primeira vez, eu já tinha feito a inscrição no curso de membro, eu já tinha feito o curso de membro, né? A época online, estava no período da pandemia, então eu tinha feito o curso de membro online e o João Rafael precisava de alguma pessoa, né, que fosse lá do Direito na Escola de Nova Lima, até então eu era membro em Nova Lima, e precisava de alguém para poder acompanhar, porque estava exatamente no momento da aprovação da lei municipal. Então ele me convidou para vir e falei, bom, acho que é uma oportunidade boa de eu conhecer um pouco mais o programa, conhecer o Lucas, né, que é o mentor disso tudo e tudo mais. Então eu falei, bom, ô João, eu tenho disponibilidade, vamos lá. E aí quando eu vim para cá, que eu conheci o Lucas, acho que foi uma hora de reunião mais ou menos, aí pronto, aí do Direito na Escola eu não arredei o pé mais. Que legal. É uma honra ter você aqui com a gente, sempre trazendo boas novidades. Eu me lembro disso. E depois disso a gente teve um encaminhamento. Você então começou a dar algumas aulas voluntárias, não é isso? E marcou uma reunião no Colégio Santa Maria. Acho que aí começa... Sua história foi um pouco atípico, né? Você foi contratado muito rápido, né? Você veio aqui e teve um contrato. Conta um pouco assim de como foi o contrato. Com detalhes mesmo, o podcast permite isso um pouco mais. Não, perfeito. Então, tem uma pessoa que eu sou muito grato, não canso de falar, que é o Lucas, né? Porque quando eu vim aqui, ele identificou, ele viu que realmente eu tinha um perfil, que eu gostava, que eu estava interessado. Então, ele me deu a oportunidade, né? A princípio, eu acho que é muito válido falar isso, que foram algumas aulas online, né? Em Nova Lima, na rede municipal. Eram 2 escolas municipais que eu pude ter a oportunidade de fazer de forma online. A gente estava ainda bem no período da pandemia mesmo. E depois disso, eu falei com o Lucas, Lucas, eu vejo que você está no Colégio Santa Maria, existe uma oportunidade boa de estar levando isso para Nova Lima também. E aí ele falou, não, vamos lá. Aí eu fui, a gente apresentou o programa, a gente sentou com a diretora, a professora Rita, que é a diretora ainda lá, foi a diretora minha na época, foi uma escola que eu estudei, né?
Então, ela abriu as portas para o programa, recebeu, a gente fez uma apresentação, a gente explicou para ela o que era, como que funcionava, qual era a importância disso, né? Qual a importância de ter o direito nas escolas, e ela nos recebeu muito bem, foi super atenciosa. A gente apresentou, depois da apresentação, a gente fez alguns encontros lá presencialmente, aí já tinha passado um pouco do período da pandemia, já tinha retornado às aulas presenciais. A gente marcou lá uma sequência do sexto ano até a terceira série, né, do ensino médio. E aí eu fiz palestras em todas as turmas. Eu acho que eu nem me recordo aqui, mas foram mais de 20 turmas, né? Foram 3 dias seguidos lá, dando aula de manhã e tarde, presencial. E tudo também de forma voluntária, né? Você deu aula na escola inteira. Dei aula na escola inteira em Nova Lima. Acho que é muito importante falar, também foi tudo de forma voluntária. E claro, né, com a estrutura que o Direito na Escola ele proporciona para nós membros, para as pessoas que querem realmente ser professores, fica inviável a escola não querer te contratar, né? Então, se eles não contratassem, eles estariam ficando para trás, né? A perda é muito grande. E aí, depois disso, eles efetivaram o meu contrato, me convidaram, me contrataram lá no Colégio Santa Maria, Unidade Nova Lima. E foi o ano passado todo, já fui o ano passado então como professor contratado, e esse ano agora também, além de Nova Lima, Cidade Nova. Ô Jefferson, você citou uma coisa que eu acho que é importante, muita gente deve ter prestado atenção. No primeiro contato com o Lucas, você disse que para ele que teria uma oportunidade boa ali naquela escola. Por quê? Porque você tem alguém que te indicaria, alguém que trabalha lá, que é da sua família. Como seria isso? Não, muito pelo contrário, né? Não tem ninguém que me indicou, não tem ninguém que me deu a mão para me levar lá. Acho que até o contrário, né? Eu que peguei e falei, gente, vamos lá me ajudar, direito na escola, vamos lá. Preciso da força de vocês para vocês poderem me dar todo o suporte que existe, né? De curso de membro, de formação, enfim, eu preciso de vocês. A gente foi então até a escola. E eu acho que é muito mais do que ter alguém que indica, é você prestar um serviço de qualidade, você apresentar algo que efetivamente na prática é real, né? É real e tem um valor de mudar, tem um valor, o Lucas sempre fala isso, só a educação e junto o direito junto também, ele tem poder de mudar a sociedade. Então não teve ninguém que me indicou, pelo contrário, eu fui lá, bati na porta, chamei, me apresentei, me reapresentei, né? E porque você fui é lá algumas ex-aluno, vezes. não é isso? Sou ex-aluno. Então, a boa oportunidade é porque você estudou lá, já conhecia o pessoal. Isso. O que também deu uma claridade assim para poder querer ir lá é o fato de já conhecer a escola, porque foi uma escola que eu estudei, e acreditar que é uma escola que iria apoiar o programa porque ela sabe da importância disso. Sim. Então, esses foram os fatores. Maravilha. Muito bom. E você fez isso, na verdade, prestar um serviço real. Eu também acredito muito nisso, né? Os contratos não são só contratos, são soluções e são vínculos criados, né? É mais do que isso. Você fez isso 2 vezes. Você fez para você e depois você fez uma segunda vez, onde você saiu dando palestra voluntária de novo para abrir mais cargos que você não poderia assumir, né? Nós vamos chegar nessa parte da história, né? Que você ainda fez uma segunda rodada para abrir caminho para outros. Né? Você abriu o seu, depois abriu para outros. Mas eu quero que isso seja colocado de uma forma que quem está chegando entenda, né? Entenda isso dentro do método. Porque você foi lá, você veio, entendeu, você estudou, você treinou, depois você foi lá e deu a aula, já numa escola top, você já bateu de cara numa escola top, deu aula para a escola inteira, isso não são poucas aulas, mas querendo ou não, é rápido, é atípico, né? Sim. A pessoa já de cara acertar na primeira, conseguir um contrato espetacular como o seu, né? E depois você, vendo a oportunidade, roda dando essas palestras de graça em outras unidades da mesma rede para abrir para novas pessoas. Hoje, praticamente, toda unidade da rede, né? Acho que são 9 ou 8 unidades que o Santa Maria tem, todas têm professor de direito, e você é uma das pessoas que ajudou a fazer isso, né? Porque a gente estava muito preso ali no burocrático, você falou, não, precisa de alguém para mostrar um pouco mais, fazer aquele link. Quem está chegando agora, me fala dentro de uma lógica, o porquê que você foi nas outras unidades, porque você também ninguém te conhecia exatamente nas outras unidades, você foi ex-aluno em Nova Lima, mas nas outras você não era. Como me conta isso? Então, o que eu gosto de falar sempre, né, Lucas, que foi algo que eu aprendi, a gente tem que aprender a respeitar o processo, né? Tudo na vida da gente a gente tem que aprender
a respeitar, a entender que existe um passo a passo, existe um processo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu também não posso chegar a bater na porta da escola sem saber o que fazer, o que falar, o que apresentar, não ser uma proposta realmente, algo a oferecer concreto. Se você não tem isso, eu acredito que isso em qualquer área da vida, você não vai ter um resultado efetivo, né? Então você precisa construir algo para você conseguir aquele objetivo que você traçou, aquele plano que você traçou. Então, a primeira coisa foi me qualificar, né, através do Direito na Escola, de todos os programas. Me qualifiquei, aprendi, descobri efetivamente o que eu precisava fazer, né? É só chegar na porta da escola, você chega na porta da escola e fala o quê? O diretor vai receber, você vai marcar uma reunião, e aí, você vai falar o quê com ele? Ah, eu vim aqui para poder dar aula de direito, mas e aí, o que você vai abordar? Quais são os temas? Qual que é a lógica? Quais são os alunos que podem ter aula de direito? Existe uma idade mínima? Existe uma idade que é recomendado? Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender antes da gente querer bater na porta de uma escola e querer simplesmente virar professor. Virar professor, você não vira professor da noite pro dia. Você precisa de um método, você precisa de um processo, você precisa construir aquilo ali, né? Como qualquer outra área também profissional na vida, né? Então, para tentar simplificar, para quem está chegando agora, entender um pouco melhor é isso. Entenda o que é o direito na escola, entenda o que o programa pode te proporcionar, estude, dedique, né? A formação hoje está muito ampla, está muito bom os cursos, todos 100% atualizados, né, Lucas? Tá tudo assim bem completo mesmo. Então entenda. Entendeu isso? Tá confiante? Formou? Já tá sabendo o que precisa ser falado? Como que é a estrutura? Como que funciona? Agora sim você vai procurar uma escola, né? Então foi o que eu fiz. Procurei a escola. Nova Lima, como a Natália falou, eu tive a oportunidade porque eu fui ex-aluno. Isso acabou facilitando um pouco, mas, igual o Lucas explicou, isso foi uma unidade, Nova Lima. Belo Horizonte tem outras várias, Cidade Nova, Nova Suíça, enfim, uma porção de outras unidades da rede do Colégio Santa Maria. Então, primeiro eu apresentei, fui em Nova Lima, fui contratado. Isso foi nós estamos em 2023, 2021, foi meu primeiro ano. Em 2021, eu falei, tá muito pouco. O Santa Maria, ele precisa de mais, né? E eu consigo oferecer um pouco mais do que eu estou fazendo. Então, eu passei, junto com o Luiz Hernandes, né, que também é do Direito na Escola, professor lá no Colégio Santa Maria, a gente traçou um plano de abordagem nas escolas, né, igual, mais uma vez, a gente fez um plano, a gente não só chegou batendo em porta e deixa eu... Não, teve todo um planejamento, a gente estruturou, eu conversei com todos os diretores de todas as unidades, e aí eu te falo, foi aí quase 2 meses de aulas voluntárias no Santa Maria em todas as unidades. Ainda na época tinha 7 Lagoas, a gente foi em 7 Lagoas, Betim, Contagem, enfim, a gente atendeu todas as escolas do Santa Maria em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? E essa questão de abrir portas, Lucas, quando você está numa estrutura, quando você está num grupo de pessoas que têm a mesma finalidade, que têm o mesmo interesse, fica muito mais fácil de você conseguir ajudar e de ser ajudado. Tá? Então, assim, hoje o Direito na Escola, além de tudo, ele é um network, ele é um programa que vai te abrir portas de uma forma gigantesca. E foi isso que aconteceu, porque uma pessoa, para atender 9 unidades, Betim, Contagem, a gente está falando aqui de distância de 40, 50 quilômetros, né? Então, assim, você não consegue. Então, o que a gente fez? Eu fiz todo o trabalho de voluntário, a gente foi nas escolas. Os membros novos, eles tiveram a oportunidade de acompanhar essas aulas, que eu acho que é muito importante falar isso, né? Para você se preparar um pouco mais, é importante você acompanhar, assistir aulas daquelas pessoas que já estão fazendo aquele trabalho. Até pulei essa parte. Eu também fiz isso, assisti várias aulas, principalmente do Lucas. Fez o treinamento completo, né? Um treinamento completo, né? Então, igual eu falei, não é só você chegar e bater na porta. Então, assisti as aulas com o Lucas ia em escola, Lucas, tô indo com você, né? Procurei, você tem que ser proativo, você tem que procurar as pessoas que estão ativas no programa, você tem que pegar as pessoas que estão ajudando, que estão ali para você participar. Quanto mais você participa, mais chance você tem, mais portas abrem.
E aí foi isso que aconteceu. A carga horária gigantesca no Colégio Santa Maria, uma pessoa só não teria como conseguir. Então, com essas palestras em várias unidades, isso abriu o leque para que outros professores também pudessem integrar o quadro do Colégio Santa Maria. Professores contratados também, né? Sim. Tem até aquela famosa frase, se você quiser ir sozinho, você vai chegar mais rápido, mas se você for acompanhado, coletivamente, você vai muito mais longe. Foi justamente isso que aconteceu com o Jefferson, né? E fica aí a dica para quem tá pensando em começar a fase prática do direito na escola, dê preferência para a escola onde você estudou. Porque pode ser que a abertura seja muito mais fácil, até porque você vai conhecer as dores, as dificuldades ali daquela instituição, as pessoas vão ter mais familiaridade com você. Acho que isso facilita bastante, né? Não, com certeza. Você ter o contato, assim, a gente fala, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho que ter alguém para me colocar. Não, vai atrás, busca o contato, né? Se você já esteve lá, por que agora você não pode voltar? Eu acho sim, eu concordo muito com você, Natália, que realmente é um facilitador você ir até onde você já esteve. Eu acho que sim, isso aí é super válido. Eu acho que esse é um quem indica um pouco diferente, né? Que é a pessoa, você é referenciado ali por um histórico que você tem, não por alguém importante, uma autoridade na sua família que te dá, faz aquela indicação que é quase uma imposição do cargo, né? E isso eu acho que serve para todo mundo. A minha escola que eu estudei, eu voltei nela para dar aula e eu era um aluno péssimo. Eu falei assim, eles vão querer nem me receber na porta. E não foi assim o caso. Eu dei aula lá, foi legal. Não fui contratado por ela, nem sei se ela tem hoje o direito. Não tem, na verdade, eu sei que não tem. Mas foi legal. Dá um sentimento diferente quando você dá aula, onde você estudou, né? E quando eu fui lá, ainda tinha professor meu ativo ainda. Nossa. Né? Eu vi tem muitos anos, né, Lucas? Mas pensa, se eu tenho 12 anos que eu sou professor do ensino superior, pensa quanto tempo que eu tenho de escola. Eu voltei lá e ainda encontrei pessoas ainda, por incrível que pareça, mas é legal, realmente. Agora tem Lucas, só antes da gente passar aí pro próximo tópico, tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que às vezes pode até ser uma objeção para quem fala assim, será que eu devo voltar na minha escola? Porque isso que o Lucas falou, eu não era um bom aluno, e eu também, eu falo, isso inclusive eu falo para os meus alunos hoje do Santa Maria. Gente, eu nunca fui aquele aluno que a diretora amava, que a diretora que ganhava prêmio, que isso e aquilo. O tanto que a atual diretora, a professora Rita, ela foi a minha diretora, né? E a diretora antes dela, que foi a professora Ana Maria, a gente tem contato até hoje. E em vez dela apontar o dedo e falar, Jéssica, você era um mau aluno, hoje ela consegue aplaudir o que a gente faz. Por quê? Porque quando você é novo, criança, adolescente, você tem uma cabeça, você tem um perfil. Depois que você se torna um profissional, que você forma, que você vê, né, os erros que você cometeu lá na época de escola, você consegue ajudar a escola a resolver esses problemas que você mesmo causava a ela. Sim. Então, assim, eu acho que é muito válido, sim, voltar na escola onde você foi aluno, porque realmente é uma grande oportunidade até de você se mostrar que você mudou, que você tem novas ideias, que você tem novas oportunidades. Então, é só essa curiosidade mesmo. Eu também não era um dos melhores alunos e fui aceito, sou contratado lá e agora a escola paga meu salário. Não, quando eu conto rodinha de escola, encontro as turmas, eu falo que eu sou professor da própria escola, eles falam, não é possível. A mesma coisa comigo. A mesma coisa acontece. Alguns colegas que são engenheiros, arquitetos, enfim, qualquer outra coisa de outra área, quando eles me veem, fala assim, cara, como é que você conseguiu virar professor na escola que você aprontava demais? Falo, pois o mundo dá voltas e lá estamos nós. Maravilha. Eu me lembro de uma das reuniões que a gente participou, né? Você com a diretora, eu participei online com ele, ela realmente estendeu esse elogio. E é um elogio muito legítimo e de um lugar que vem de um lugar carinhoso, porque aquela pessoa participou da sua formação. Então, quando ela vê essa virada, ela não só vê, ela foi parte de alguma forma disso, né? Então, eu acho que o carinho vem dobrado, na verdade. Sim. Em vez de ter uma porta fechada, ela é mais bem aberta ainda. Exatamente. É extraordinário. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você rodou, então, porque
Hoje a gente refinou o método, né? Inclusive a aula do método tá gravada, nova lá no curso de membros. E você falando aqui, cara, é o caminho, assim, não tem jeito. Tem um processo, né? Você passou por todo ele. A gente agora tá criando métricas de quantas aulas, a gente tá tirando médias, de quanto tempo as pessoas conseguem o quê. Você falou aqui que deu 2 meses depois do seu contrato para abrir vaga para os outros, nas outras unidades, você deu aula durante 2 meses. Alguém pagou essa gasolina para você? Porque daqui não saiu, e que eu saiba da OAB também não. Como que foi isso e deu um total de quantas aulas até o seu contrato? Então, em 2021, né, quando eu fiz... talvez eu possa ter errado até a data no início da conversa, que a gente se perde no tempo, né, por conta da pandemia, mas eu acho que tá certo. Em 2021, eu fiz as primeiras aulas voluntárias no Colégio Santa Maria, Nova Lima. Sim. Lá deve ter sido por volta de 20 aulas. Né? 6º ano, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3ª série, são 7 anos, né? E uma média de turma de 2 a 3 salas por ano, então mais ou menos umas 20 horas aulas de forma voluntária em Nova Lima, né? Para isso, ninguém me pagou nada, ninguém me deu incentivo financeiro, né? Foi tudo realmente de forma voluntária, né? O incentivo, ele partiu totalmente da minha pessoa mesmo, de querer ir, de querer conquistar, de querer alcançar um espaço e de conseguir realizar o meu sonho, que era de virar professor, né? Então, isso aí, realmente não tive nenhuma ajuda, tive que partir do meu bolso mesmo, tá? E aí depois, em 2022, que eu já estava contratado, né? Que aí eu já estava em Nova Lima, que aí eu fiz mais ou menos uns 2 meses de aulas voluntárias nas outras unidades do Colégio Santa Maria. Aí eu confesso que de cabeça agora eu não vou lembrar, mas por baixo, umas 60 aulas. Por baixo. Porque são as escolas, em Nova Lima, você tem ali uma média de 800 alunos na escola inteira. Tem unidades, por exemplo, unidade Floresta, que tem mais de 2.000 alunos. Ou seja, se em Nova Lima eu dei 20 aulas, você juntando em tudo, deu muito mais de 60. A nossa média aqui, a gente não conversou isso antes, a nossa média aqui a gente está tirando que a pessoa demora 1 ano e dá 50 aulas como voluntário. A média de todo mundo que conseguiu. Seu caso está perto, né? O número de aulas está próximo, só que a diferença, o seu foi o espaço de tempo curto. Mas eu acho que tem uma particularidade, examinando o seu caso específico, porque você ficou muito tempo ali amolando o machado, né? Você estudou antes, na hora que você foi igual um leão para dar um tiro muito certo, né? Você já foi sabendo o que você ia fazer. Então, você num espaço curto de tempo, você deu um gás muito forte. Eu acho que o diferencial, no seu caso, foi esse tiro muito curto, mas o número de aulas bateu, né? Então, é o que a gente chama da prova do queijo, né? Que é a fase 6 do método ali, onde você dá aula em todas as turmas. A gente incluiu isso. Então a contratação ela veio em menos de 1 ano. Veio. Foi meses, velho. Meses? Lembra aí, Quantos exato. meses? Então, se eu não tiver errando as datas aqui, que eu sou péssimo com datas, quando eu fiz as primeiras aulas voluntárias em Nova Lima, tinha sido por volta de agosto, setembro. Então, ali 2 agosto, meses. setembro, mais ou menos, né? Eu fiz essas aulas voluntárias em 2021. Janeiro de 2022, a direção da escola me liga perguntando se eu tenho disponibilidade para fazer uma eletiva, né? Que é intitulada no Colégio Santa Maria como Direitos e Temas Contemporâneos. 6 meses, então. Professor contratado em 6 6 meses. meses. É bom só fazer essa ênfase, né? Que você falou aí. Então, você é um professor contratado numa escola privada, no ensino médio, na modalidade disciplina eletiva. Só Exatamente. para dar mais clareza ainda para quem está ouvindo. Para entender melhor. Que maravilha. É isso. Ô Jefferson, e você falou que foi um péssimo aluno. Realmente Mas- não era dos melhores. Mas isso não prejudicou De você se forma tornar um alguma. grande profissional. Mas a partir do momento que o Jefferson se tornou um profissional, e ele decidiu, optou pela docência jurídica, quem era o Jefferson antes e quem ele se tornou pra gente considerar hoje? Antes de professor e o depois do É. professor. Natália, essa pergunta é aquela, a gente sempre fala assim, pergunta interessante, porque ela traz uma reflexão pessoal, né? O que e a gente às vezes até fazer aquela autoavaliação, ela é difícil, sabe? Mas assim, infelizmente hoje, né, que a gente está gravando esse podcast em abril de 2023, hoje a gente está passando por um momento em que as escolas
estão muito preocupadas por tudo que vem acontecendo, né? Infelizmente, esses massacres, essas ameaças. Então, assim, as escolas estão muito vulneráveis, tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para poder construir a seguinte situação. Antes de ser professor, eu só queria ser professor para poder ir para a sala de aula, ensinar alguma coisa, aplicar a prova, o básico, né? Aquela coisa que a gente pensa que o professor ele tem que ser. E depois que realmente... Então aí que está a diferença. Depois que eu me torno professor, eu começo a ter um olhar mais humano para as coisas. Por quê? Você tá lidando ali com crianças e adolescentes a todo tempo. Crianças e adolescentes, elas têm atos que às vezes elas não sabem quais são as consequências daquilo. Então, além de você se tornar um educador, você torna uma pessoa que você precisa de ajudar as outras, que você precisa ensinar essa pessoa a ter uma formação cidadã melhor, tá? Então, o que é o Jefferson de antes e o Jefferson depois? O Jefferson de antes, ele só queria ser mais um professor. Ele só queria estar em sala de aula para ser um professor, né? Como qualquer um outro. Hoje, o Jefferson professor, ele é uma pessoa que tem um olhar um pouco mais humano, né? Ele preocupa mais com o ser humano, ele preocupa com a educação, ele preocupa com o que vai acontecer no futuro do Brasil. Então, a educação é o que vai garantir o futuro. Se você hoje consegue trazer uma educação de mais qualidade, se você consegue ensinar direitos e deveres, né, para as crianças e adolescentes, isso traz um pouco mais de segurança para eles. Eles conseguem se portar na sociedade de uma forma mais segura. Inclusive, estou desenvolvendo um artigo, né, com a doutora Karina, da Comissão de Educação Jurídica, tratando justamente esse tema. O direito sendo ensinado em escola, e eu como professor agora, então o Jefferson depois como professor, você consegue passar, explicar para os alunos quais são os direitos deles, quais são os deveres, o que eles têm que fazer, o que eles podem fazer, né? Então, você consegue diminuir um pouco a angústia dessas crianças e adolescentes para evitar até esse tipo de problema que está acontecendo. Então, o Jefferson, depois de professor, é uma pessoa um pouco mais humana, é um pouco mais voltado para entender o problema dos outros e ajudar a resolver, principalmente dentro de escola, dentro da sala de aula. Maravilha. E o que esse cargo representa para você? Ele representa uma mudança na minha vida como um todo, né? Igual eu falei, quando nós somos criança, adolescente, a gente está dentro da escola, às vezes a gente não tem consequência das coisas, né? A gente faz bagunça, é chamada atenção, e aí entra de um ouvido, sai do outro, e aí a gente não tá nem aí pra nada. Enfim, isso é normal, isso é natural de acontecer com uma criança ou adolescente, é natural. Só que isso precisa ser dosado. Então, estando nesse cargo hoje, eu consigo ajudar os alunos a dosarem isso. Então, eu não tenho medo de chegar em sala de aula, ver um aluno aprontando, fazendo alguma coisa, ir lá e falar com ele, cara, eu já fiz isso, eu já passei por isso. E se você continuar nesse caminho, vai ser muito mais doloroso a sua trajetória. Entendeu? Se alguém tivesse me falado isso de uma forma mais insistente e tivesse me mostrado na prática que realmente eu estava num caminho que seria doloroso, eu tinha saído dele. Então, nada mais justo eu passar isso para os alunos, né? Então, assim, representa demais hoje ser professor. Por quê? Porque eu consigo ter as ferramentas, eu consigo ver os problemas e ajudar a resolvê-los. Enquanto profissional, o fato de você ser professor, porque você também é advogado, eu sei que você acumula isso com o seu escritório, né? Percebo você ativo nas redes sociais, daqui a pouco você vai falar, inclusive, qual que é. Muda alguma coisa? Ser professor muda algo na sua carreira? Mudou. Eu falo assim, hoje, né, igual você falou, eu tenho duas profissões completamente ativas, advogado e professor. Tá? Eu tenho meu escritório próprio, a minha área de atuação é um pouco mais voltada para o direito de família, e professor, né, eu tenho 6 horas aulas por semana, né, nas escolas do Colégio Santa Maria. E o que mudou? Tá? Eu vou fazer 2 abordagens aqui, se vocês me permitirem. A primeira, na minha vida profissional como advogado. Tá? Quando você está em sala de aula, você desenvolve muitas técnicas, principalmente oratória, comunicação. Então, quando eu atendo na advocacia,
quando eu atendo o meu cliente, eu consigo passar muito mais credibilidade. Eu consigo passar muito mais autoridade. Né? Eu sempre exponho para os meus alunos, para os meus clientes, desculpa, além de advogado, também sou professor. Então, isso dá um pouco mais de credibilidade. Isso te ajuda a construir uma autoridade. Principalmente quem está se posicionando na internet, igual eu me posiciono muito na internet, é onde eu alavanco muito o meu escritório, também a prática de docência. Então, você consegue ter mais qualidade no seu atendimento, você consegue ter mais qualidade profissional, né, em relação à advocacia. Por isso que eu permiti falar de duas formas. E segundo, você sendo professor, você transmite o seu conhecimento dentro da área do direito, né? Você consegue transmitir e outras pessoas estão observando. Alunos, os alunos têm problema, os pais dos alunos têm problema, o diretor da escola tem problema, o coordenador, o faxineiro, o rapaz da portaria, a menina do lanche. Então, assim, é uma estrutura gigantesca de pessoas que você se conecta. Então, além de você fazer o que eu faço, que é ensinar os alunos, estar ali em sala de aula, você ainda tem um mundo gigantesco por fora. Me permita dizer, inclusive, que a escola já me trouxe vários contratos para advocacia. Então, é uma troca. A advocacia me ajuda dentro da escola e a escola me ajuda dentro da advocacia. Então, assim, você ter esse cargo te proporciona uma infinidade de leque, infinidade de opções e network. Toda a escola, quando eu vou visitar, inclusive a última que a gente foi junto, eu acho que você reparou que uma professora me abordou e falou, você é advogado, né? Posso pegar seu contato que eu estou com um problema para resolver uma causa? Mais um contrato assinado lá na advocacia. E aí ela me vê como uma autoridade, ela me vê como uma pessoa profissional sério, que trabalha. E essa questão dos 6 meses para ser contratado, Lucas, que você falou e tudo mais, eu vejo que realmente foi um diferencial, mas por quê? Porque a pessoa, quando ela quer, ela tem que abraçar o negócio e trabalhar. Às vezes a gente fala assim, quanto tempo que você vai ser contratado? Às vezes o programa estipula um prazo médio de 1 ano, né? Ele se formar e tudo mais. Mas pode acontecer antes? Pode, foi o que aconteceu comigo. Então, se a pessoa quer, ela vai conseguir. Agora, se ela ficar de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem, vai passar 1 ano, vai passar 2, 3 e uma vida. Entendeu? Então, assim, a gente tem que abraçar, a gente tem que pegar as oportunidades e são esses 2 pontos que eu coloco para responder essa pergunta sua. Foram esses 2 pontos que eu falei. E é uma captação totalmente lícita e legal, né? Porque você não chega ali e promove isso dessa forma. Vamos propor ações. Não, a pessoa naturalmente ela procura quem ela conhece, né? E a Natália, que é a presidente da comissão de marketing jurídico, pode confirmar isso ou não, né? Mas eu acho que quando ela vem de um lugar de educação, você está só ensinando. Você não está estimulando o litígio. Não, a pessoa te procura naturalmente e isso é lícito, né? Não, exatamente. A partir do momento que você se posiciona como um advogado também, que é ali para ministrar uma aula de direito, pelo menos a graduação em direito ela é exigida por ser um conhecimento tão técnico e minucioso. Se posicionando como tal, as pessoas elas passam a perceber. E quando você é visto, as demandas elas passam a surgir também. Então é natural, é uma coisa que vai de encontro ao que é o marketing jurídico hoje, pela nossa legislação, não há nenhum problema aqui. Mas eu fiquei interessada em algo que você disse, que foi justamente sobre a pessoa ter iniciativa, não ficar esperando. Existem outras habilidades ou outra habilidade que você considera ser essencial para quem quer se tornar um professor? Assim, eu acredito que dentro da docência, até conversava até antes aqui da gente iniciar o podcast, eu acho que às vezes a pessoa ela não tem o perfil. Isso acontece, isso é natural, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu sei que é um exemplo que muitas pessoas usam, que é de um jogador de futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Existe sempre aquela discussão, Cristiano Ronaldo ou Messi, qual que é melhor? E os dois são 2 personalidades. Todo mundo aqui conhece, todo mundo que vai estar ouvindo aqui conhece. Quem não conhecer, basta pesquisar, mas acredito que são pessoas mundialmente conhecidas. Os 2, eles são pessoas que têm um resultado. São pessoas que ganharam, são os melhores jogadores do mundo, conseguiram os melhores títulos, jogaram nos maiores times do mundo e tinham os maiores salários.
o que diferencia o Messi do Cristiano Ronaldo? O Messi, ele já nasceu com habilidade. Ele já nasceu craque de bola. O Cristiano Ronaldo não. O que o Cristiano Ronaldo fez? Eu quero ser o melhor do mundo. E ele buscou isso. Ele treinou. Ele treinava. Ele buscava isso todos os dias. Todos os dias. Então, se você acha que não tem o perfil, treine. Busque aquilo. Outro exemplo de profissional gigantesco do mercado é Ayrton Senna. Ele era péssimo em correr debaixo de chuva. Ele treinou, até ele virar o melhor e o campeão debaixo de chuva. Então é isso. Se você quer ser professor, você tem que desenvolver as habilidades, né? Se você não tem alguma, eu sou tímido, eu não consigo falar no público. Beleza. Dentro lá do programa, você vai ter um modo que vai te ensinar a fazer isso. Então você vai se desenvolver nisso. Eu não sei falar bem. Você vai aprender a falar bem. Você precisa desenvolver as técnicas para você estar em sala de aula. Dentro do método tem isso? Tem. Tem todas essas abordagens lá. Então, se você identifica que, e no meu ponto de vista, você tem uma boa comunicação, você tem uma oratória, você ser desinibido, né? Você ter uma articulação boa de fala, são pontos necessários para que você consiga entrar em uma sala de aula. Quando você entra numa sala de aula com 30, 40 alunos, às vezes ali de 13 anos, 14 anos de idade, você chega na sala, um tacando bolinha no outro, um tacando papel, um falando, outro mexendo no celular. Você precisa de ter técnicas, você precisa de chegar, você precisa de aprender a forma de se portar para que quando você chega em sala de aula, você tenha um controle daquilo. Né? Então, são tudo técnicas que você precisa desenvolver, e algumas delas eu já tinha, outras não. Algumas eu já tinha um pouco mais de afinidade, outras não. Até mesmo, por exemplo, aparecer para as câmeras era uma dificuldade que eu tinha. Hoje eu já me sinto mais à vontade, é tranquilo. Você chega em sala de aula, os alunos te respeitam, você tem uma boa comunicação. Você precisa ter uma boa comunicação, Lucas, eu falo isso para quem está começando agora, para quem quer começar, por quê? Porque se você não conseguir prender a atenção daquela pessoa, a pessoa vai desviar o foco e você não vai conseguir ter uma aula produtiva. Então, é uma série de circunstâncias que precisa... E veio uma pergunta. Eu me lembro, você assistiu várias aulas antes de dar, mas você já tinha ministrado alguma aula sozinho antes do Santa Maria? Ou lá foi a primeira? Sozinho mesmo? Vou encarar aqui. Então, eu tinha feito algumas online, né? Que online. foi de forma online, lá no município de Nova Lima. Foi a primeira vez que eu peguei, assumi, e o Lucas estava assistindo a aula, me acompanhando, adrenalina a mil. Nossa, olha o que o Lucas vai falar depois e tudo mais. Foi a primeira online. Mas o online é diferente porque os alunos estão com câmera fechada, você não sabe se eles, né, se realmente eles estão prestando atenção. Você não sabe nem se eles estão lá te assistindo. Então tem esse problema. Agora, presencial, a primeira vez foi lá no Colégio Santa Maria. Foi a primeira vez que eu cheguei presencial, eu sozinho. Como se diz, eu me apresentei e fiz a aula inteira. Né? Então foi a primeira vez mesmo, foi presencial no Santa Maria. História boa. Não, papo de profissional. Se quem não tiver com papel e caneta na mão aí pra eu pegar, voltar. Vai pegando os insights aí, vai anotando. Papo bom, papo bom. E como que foi? Vamos falar um pouquinho do dia a dia ali, né? Porque eu acho que hoje, principalmente quem ouve aqui, já sabe que funciona. Eu acho que falar, o direito funciona. Já sabe, tá nos livros, tem pesquisa, programa também, já tem um monte de gente contratada. Mas você, né? Seu primeiro cargo, então acho que é legal extrair isso de você. Como é que é com os alunos? Eles gostam das aulas? Estão prestando atenção? Estão atentos a isso? Mudou alguma coisa na escola? Como que é o dia a dia ali do Jefferson professor? Ô Lucas, esse ano, o ano passado foi meu primeiro ano em Nova Lima. Esse ano, quando eu cheguei lá em Nova Lima, os alunos vieram me xingar. Aí eu assustei, falei, o que foi, gente, que vocês estão querendo vir aqui? Tá todo mundo aqui. Professor, não vai ter mais a opção da eletiva de novo? E aí eu comecei a rir, porque aí sim eu tinha entendido o que eles estavam querendo dizer. Porque a eletiva, o aluno ele vai escolher uma vez, né? Então, na primeira, segunda e terceira série, ele tem a opção de escolher uma vez e ele não pode repetir aquela eletiva mais, né? Então, na verdade, o que eles estavam reclamando, né? Que eles estavam me xingando, é porque eu não poderia ser professor deles mais na eletiva de Direito, né? E alguns já estão na terceira série, vão sair da escola agora, vão formar, vão sair. E, então, assim,
Por que eu tô falando isso dessa forma? Sim. Porque aí você vê o reflexo que o resultado foi positivo. Sim. Se os alunos querem de novo, se eles queriam mais, é porque foi bom, né? Então, assim, eu não vou nem falar, minha aula é boa, não é isso. Eu acho que mais do que isso é a gente perceber a reação dos alunos, né? É você chegar em sala de aula, quando eu chego em sala de aula hoje, os alunos, eles já correm para ficar todo mundo em silêncio. Professor, e aí, qual que é o tema de hoje? Eles já querem mais e mais. Por quê? Porque, primeiro, sai daquela mesmice de outras matérias, que infelizmente existe, né? Não tô aqui para apontar o dedo, isso, aquilo, tem que mudar isso. Acho que é um papo para outra hora, né? Mas quebra o gelo, né? Inclusive, o novo ensino médio, existem várias discussões, enfim, estão sendo discutidas atualmente, mas uma das finalidades é essa, é trazer algo novo para os alunos. Sim. É trazer novidade. E aí eu falo o seguinte, por que eu fiz direito? Por que eu fui me formar em direito? Porque tinha muita coisa que eu não sabia. Eu falei, gente, tem coisa que eu preciso saber. E aí eu entrei no curso de Direito sem querer ser advogado. Inclusive, eu queria fazer concurso público para outra área, para outra coisa. Que bastava eu ter uma graduação. E aí, eu falei, cara, como que as pessoas não sabem dessas coisas? Exato. Isso não pode ser restrito só para o estudante de Direito. As pessoas têm que saber. Educação financeira básica, as pessoas têm que saber. Eu, por exemplo, não tive educação financeira básica. Demorei. O meu processo hoje para organizar a minha vida financeira, aquela coisa, isso e aquilo, foi doloroso. Foi dolorido. Então, assim, os alunos saberem direito, para eles é importante. E eles notam isso. Quando você chega para fazer uma palestra que você vai falar de direito, você precisa de 2, 3 minutos no máximo pro menino falar assim, gente, tem que ter isso todo dia. E aí a resposta vem. Você pede um feedback. Quando eu fui fazer as palestras lá em Nova Lima, as voluntárias, cheguei para a diretora e falei assim, me dá um feedback. Mas me dá o feedback, se tiver coisa negativa, me fala. Foi ruim, o professor trouxe um tema nada a ver. O professor se perdeu na aula. O professor não conectou. Me fala, por favor. Eu tô te pedindo. E aí, o que foi o resultado? Só para entender, você levou voluntárias para treinar lá? É isso ou não? O feedback da sua aula ou dessas convidadas? Sim, não. O feedback da escola, das minhas aulas. Das suas aulas, perfeito. Tá? Então, eu fui lá, fiz as palestras voluntárias. E aí, eu pedi à diretora, me dá um feedback dos alunos. Passa na sala depois, de sala em sala, e pergunta para os alunos, o professor Jefferson veio aqui hoje e trouxe para falar um pouco de direito. O que vocês acharam? Esse feedback que eu pedi. Por quê? Porque é importante você saber o que você está falando, o que você está fazendo, se as pessoas estão gostando. É um jeito de você ter um termômetro. Sim. E aí o termômetro, ele quase estourou. Por quê? Porque foi muito elogio. Né? Quando você... Repetindo, né? Desculpa ser repetitivo, mas quando você respeita o processo, quando você faz o negócio dentro do método, você respeita o tempo, você faz tudo, você estuda, você programa a aula, o resultado vem. E aí o resultado foi completamente positivo. Acho que é por isso que eles me contrataram também, né? O termômetro de renovação eu acho que é o maior. Exatamente. E aí depois, durante o ano, né, depois de 2022, acho que o negócio funcionou tão legal que em 2023 a escola me ligou, Jess, você tá aqui de novo, né? E aí outras unidades que eu estive me ligaram também, o Cidade Nova, foi onde eu estou, e outras unidades me ligaram também, que aí foi o que você me falou, né? Abriu porta para outras pessoas. Eu não consigo mais, porque, né, tem escritório, tem outras aulas, então a gente precisa fechar com outras pessoas. Então aí a gente foi e fez isso. Jefferson, quem quiser conhecer um pouco mais do Jefferson, professor, e também do advogado, que de alguma forma ensina na rede social, né? Como que te encontra? Pode me seguir lá no Instagram, Jefferson, com J2Fs, né? Jefferson, _Parreira 16, tá? Esse aí é o meu Instagram. Se não achar assim, pode colocar lá Jefferson, advogado de família, tá? Vai achar lá meu perfil. Lá eu coloco algumas coisas do direito na escola, algumas coisas que são relevantes no dia a dia com os alunos e tudo mais, alguns temas polêmicos. E também tá lá voltado bem para a advocacia do direito de família, né? Tem bastante conteúdo. O conteúdo, né, igual a Natália falou aqui, é um conteúdo educativo, é um conteúdo explicativo, né, que tem essa diferença entre você prospectar o cliente através de um conteúdo que a própria OAB dá legitimidade para isso, e outra coisa é você prospectar o cliente, assim, querendo litigar e tudo mais. Então tem essa diferença, então pode me seguir lá que vocês vão ver bastante conteúdo. Perfeito. Já partindo aqui para o final,
Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos ouvindo? Quem nos ouve normalmente é aquela pessoa, às vezes, de outra cidade que está começando agora com o programa Direito na Escola, ou na profissão de docente, ou como professor de Direito em escola. Ô Lucas, a mensagem é o seguinte, pense que tem oportunidade para todo mundo, tá? Parem de pensar que isso já está saturado, a advocacia está saturada, professor, tá difícil, isso e aquilo. Não tá, tem espaço para todo mundo. Basta a pessoa querer mesmo, basta a pessoa querer lutar e querer alcançar realmente aquele objetivo, tá? E é o seguinte, às vezes, uma curiosidade, tá? Que um advogado do interior, de uma cidade do interior, falou comigo que, mas aqui é interior e tal, não sei o quê, será que tem oportunidade? Inclusive, as primeiras leis, né? Você tá aqui para me corrigir se eu estiver errado, as primeiras leis aprovadas foram em cidades do interior, né? Sim. Então, assim, tem oportunidade, tem mercado para todo mundo. Se você tem esse sonho de ser professor, abrace essa ideia, mergulhe no programa Direito na Escola, seja na sua cidade, seja aqui na capital. É um programa que hoje já está em diversos estados, né? Até já me perdi em quantos estados já estão, mas é um programa que cresceu muito. Então, dedique, procure ajuda, não tente ir sozinho, igual a Natália falou muito bem. Às vezes você acha que sozinho é mais fácil, é mais rápido, não sei o quê. Não, não é. Se alguém já fez e já deu certo, é muito mais fácil você abraçar essa pessoa e seguir o que ela já fez, que já deu certo, do que você querer começar tudo do zero. Batendo cabeça, né? Querer bater cabeça. Então você já tem um direito na escola, uma estrutura. Usufrua disso. Usufrua. Se o próprio programa tá te oferecendo, tá aqui, eu tô te entregando. Por que não fazer? Por que querer traçar um outro método, querer traçar um outro caminho, querer ir na contramão do que já tá dando certo? Então, essa é a dica mesmo, né, para quem quiser, para quem realmente tiver afim. Se você quer, batalhe, busque e conte conosco aí, né, Lucas? Inclusive, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, precisar de mim, pode me chamar lá no direct, nas redes sociais. Lá tem o link de WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Eu sou super aberto aí para poder ajudar, para poder trocar ideia. O Lucas sabe disso, a Natália também. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Ficou algum ponto para trás, Natália? Não, você somente aí na mesa? Agradecer pela presença, pelas dicas valiosas, parabenizar pela premiação recebida no Direito na Escola Experience de 2023. Só explicar essa premiação para quem não sabe, né? Esse é o troféu Direito na Escola, a gente entrega ele nos eventos presenciais. E o brochezinho tá Esse ali. broche aqui a gente entrega aqui na entrevista, né? É um broche dourado, né? Isso aí, de luxo realmente, para aquelas pessoas, um jeito de agradecer, né? Aquelas pessoas que estão ajudando não só a construir uma sociedade melhor e abrir caminhos aí para crianças, adolescentes e também advogados que vêm depois seguindo aí essa trilha que foi aberta a duras penas, né? Então, eu agradeço em nome da advocacia mineira, da advocacia brasileira e de todas as famílias, não vou nem falar escolas do Brasil, mas de todas as famílias que serão beneficiadas disso lá na ponta, tá, Jefferson? Parabéns pelo trabalho, que você continue aí nas escolas realmente multiplicando essas boas práticas. Ô, Lucas, eu que agradeço aí o convite, a Natália, a você, né? Agradeço muito aí mais uma oportunidade eu acho assim, quando tem esse tipo de convite, a gente está compartilhando conhecimento, a gente está compartilhando o que a gente já passou para facilitar para quem está chegando, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite e saibam que podem contar comigo sempre. Sabemos disso sim. É isso. Agradecemos a todas as pessoas que assistiram esse episódio número 4 até o fim, ou ouviram em uma das nossas outras plataformas. Continua nos acompanhando, porque vem muita coisa boa por aí, viu? É isso aí. Então, esse foi o Jefferson Parreiras, professor contratado da escola. E nós somos o Direito na Escola. Cast. Direito na Escola, que agora eu aprendi. Estamos ficando bom nisso, hein?